Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios sobre multiplicação e divisão envolvendo frações. Vamos para a questão de número 1. Efetue as multiplicações e simplifique as frações obtidas sempre que possível. No item A, vejam que nós temos a multiplicação de um número inteiro, que é o 5, por uma fração, 3 décimos. Para multiplicar um número inteiro por uma fração, basta multiplicá-lo pelo numerador da fração e repetir o denominador. Vamos ver aqui. 5 vezes 3, o resultado é 15. E repetindo ou conservando o denominador, que é 10, temos a fração 15 décimos. Mas será que a fração obtida, 15 décimos, ainda pode ser simplificada? Isto é, existe divisor em comum entre 15 e 10? Veja que 15 é divisível por 5. E o 10 também é divisível por 5. Então, efetuando essa divisão, que é característica da simplificação de uma fração, vamos encontrar 3 meios. Como 3 e 2 são números primos, quer dizer que o maior divisor comum entre 3 e 2 é 1. Quando a gente chega nessa situação, nós encontramos uma fração irredutível, que não pode mais ser simplificada. Tá certo? Então aqui está a nossa resposta do item A. No item B temos uma situação um pouquinho diferente do item A. No item A tínhamos um número inteiro multiplicando uma fração. No item B temos a multiplicação entre duas frações. Essas frações são 6/35 e 7/30. Multiplicar frações também é simples. Basta multiplicar o numerador de uma pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo denominador da outra. Resolvendo, 6 vezes 7, 42. 35 vezes 30, podemos fazer aqui no nosso rascunho e vamos encontrar o seguinte. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 3 dá 15. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. Encontramos como resultado 1050. Mas será que a fração 42/1050 não pode ser simplificada? Vamos lá, isto é, existe ou não um divisor em comum entre 42 e 1050? Existe sim, a gente pode começar pelo 2. Vamos lá. 42 dá para dividir por 2 e 1050 também dá para dividir por 2, pois os dois números são pares. Então, o que significa que 2 é divisor comum entre eles. 42 por 2 dá 21 e 1050 por 2 dá 525. Será que existe algum outro divisor comum entre 21 e 525? A gente pode testar o 3. Vejam que para verificar se 21 é divisível por 3, a gente pode somar os algarismos dele e verificar se o resultado é múltiplo de 3. 2 mais 1 dá 3. Como 3 é múltiplo de 3, então 21 pode ser dividido por 3. 525. 525, será que é divisível por 3? A gente pode somar os algarismos. Nesse caso, o resultado vai dar 12. Como 12 é um múltiplo de 3, então quer dizer que 525 pode ser divisível por 3. Fazendo essas operações, a gente vai encontrar 21 dividido por 3 dá 7. 525 por 3 dá 175. O valor possível aqui é o 7, pois como o numerador é primo, que é 7, a gente só pode tentar dividir ele por 7, por ele mesmo. 7 por 7, o resultado daria 1. Será que o 175
é divisível por 7, a gente vai ter que fazer a conta para verificar, tá? 175 dividido por 7. 17 por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Sobra 3. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35 e não sobra nada. Como a divisão é exata, significa que o 7 é divisor de 175. E o resultado aqui seria 1 sobre 25. Aqui está a nossa fração na forma irredutível, que não pode ser mais simplificada. Ok? Segunda questão. Calcule. Item A, 3/2 de 18. Item B, 2/3 de 1/5. Item C, 2/3 de 3/2. Vamos pensar da seguinte forma. Imagine uma situação envolvendo números naturais. Se eu te pedir o dobro de 4, você dará como resposta o número 8. Se eu te pedir o triplo de 5, você me dará como resposta o número 15. Qual é a operação necessária para encontrar esses resultados? É necessária uma multiplicação. Então, o dobro de 4 é 8. O triplo de 5 é 15. Essa preposição de, ela indica que a operação a ser realizada é um produto, é uma multiplicação. Então, sabido isto, a resolução do item A segue a mesma forma, o mesmo procedimento, embora envolva fração. Então, nós temos aqui no item A 3/2 de 18. Então, é uma multiplicação que a gente tem que fazer. Lembre-se que, para multiplicar uma fração por um número natural, a gente precisa multiplicar apenas esse número natural pelo numerador da fração e repete o denominador, ok? Aqui o resultado vai dar 3 vezes 18, 72. 72 sobre 2. Isso pode ser dividido, o resultado vai dar 36. Veja aqui, ó, 72 dividido por 2. 7 por 2 dá 3, que dá 6 e sobra 1. Baixa o 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Deu uma divisão exata. Então aqui o nosso resultado é 36. 3/2 de 18 é 36. No item B, queremos calcular 2/3 de 1/5. Então, da mesma maneira, vamos fazer uma multiplicação. 2/3 de, ok? 1/5. Para multiplicar frações, a gente pega o numerador de uma e multiplica pelo numerador da outra. Pega o denominador de uma e multiplica pelo denominador da outra. Resolvendo, vamos encontrar 2/15, pois 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5 é 15. A fração 2/5 já está em sua forma irredutível, então a gente pode marcar que 2/3 de 1/5 é 2/15. No item C temos 2/3 de 3/2. Sempre a preposição de, ela se torna um sinal de vezes, indica uma multiplicação a ser feita. Então aqui, multiplicação de frações, multiplicamos o numerador de uma pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo denominador da outra. Ou seja, parte de cima por parte de cima, parte de baixo por parte de baixo.
2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 6, o resultado é 1. 1 inteiro, que é a nossa resposta. Tá certo? Questão de número 3. Responda. Item A. Qual é o inverso de 3/4? Item B. Qual é o inverso de 3? Justifique. Item C. Qual é o número que multiplicado por 3/7 dá 1? Para a gente resolver essa questão, é necessário definir o conceito de frações inversas. A inversa de uma fração, diferente de zero, é a fração que se obtém invertendo o numerador com o denominador da fração dada. Então, se temos 3/4, a inversa de 3/4 é 4/3. Basta trocarmos a posição do numerador com o denominador. O numerador vira denominador, enquanto que o denominador vira numerador. E assim a gente obtém a fração 4/3 como fração inversa de 3/4. Item B. Qual é o inverso de 3? Baseando-se na mesma ideia, a gente vai imaginar que o número 3 ele pode ser escrito como 3/1, como uma fração de denominador 1. Veja que se eu fizer 3 por 1, eu retorno para o número inteiro 3. Então aqui, como 3 pode ser escrito pela fração 3/1, para a gente encontrar a inversa de 3, a gente vai inverter nada mais que a fração 3/1. Ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Assim, vamos ter 1/3. Então, o inverso de 3 é 1/3. Item C. Qual é o número que multiplicado por 3/7 dá 1? Para resolver esse item, é necessário lembrar de uma propriedade muito importante. Sempre que a gente multiplica um número pelo seu inverso, o resultado vai ser 1. Então, assim, se nós temos a fração 3/7, o número que a gente vai escolher para multiplicar por 3/7 de modo que o resultado seja 1, nada mais é do que a fração inversa a 3/7, ou seja, a fração 7/3. Então, quando o item C diz para a gente procurar um número que multiplicado por 3/7 dá 1, fica implícito que a gente quer procurar a fração inversa a 3/7, que neste caso é 7/3, que é a nossa resposta. Questão de número 4. Item A. 4 dividido por 3/5. Item B. 3/4 dividido por 3. E item C. 3/4 dividido por 1/5. Para resolver esses itens, devemos utilizar o conceito de fração inversa. No item A, nós temos um número natural 4 dividido pela fração 3/5. Aqui, vamos repetir o primeiro termo, que é 4, e multiplicar pela fração inversa de 3/5, que é 5/3. Veja que transformamos o que antes era uma divisão em uma multiplicação pelo inverso. Resolvendo esse produto, essa multiplicação, a gente vai fazer 4 vezes 5, que dá 20, e repetir o denominador nesse caso, né? Que dá 3. Então, o nosso resultado é 20/3. No item B, nós temos a divisão da fração 3/4 pelo número natural 3. Então, procedendo de maneira parecida com o item A, nós vamos sempre repetir o primeiro termo, que nesse caso é 3/4, e vamos multiplicar pelo inverso do segundo termo, pela fração inversa. Ok? Qual é o inverso de 3? O inverso de 3
é 1/3. Resolvendo, vamos fazer numerador por numerador e denominador por denominador. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. Simplificando essa fração, vamos ter que dividir numerador e denominador por um mesmo número. O resultado aqui vai dar 1/4. Veja que você poderia ter resolvido simplesmente cancelando o numerador da primeira fração com o denominador da segunda, pois são o mesmo número. E o resultado seria 1/4 da mesma forma. No item C, temos a divisão entre duas frações, 3/4 dividido por 1/5. Então, do mesmo jeito, vamos repetir a primeira fração, que é 3/4, e multiplicar pela fração inversa da segunda fração. O inverso de 1/5 é 5/1. Agora, veja que tínhamos uma divisão e transformamos isso numa multiplicação pelo inverso. 3 vezes 5 e 4 vezes 1 aqui. 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 1 dá 4. Então, a divisão de 3/4 por 1/5 é 15/4. Quinta e última questão. Quantas vezes 1/4 cabe em 2 horas? Vamos imaginar que cada hora seja representada por um inteiro. Assim, temos 1 hora, 2 horas. Queremos descobrir quantas vezes a fração 1/4 cabe nessas 2 horas. Para isso, vamos precisar dividir cada hora em 4 partes e marcar a fração correspondente a 1/4. Veja aqui, 1/4 cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/4 cabe 8 vezes dentro de 2 horas. Podemos resolver esse problema também usando a ideia de medida da divisão. Okay? Sempre que temos um problema em que precisamos conhecer quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade, temos aí um problema de divisão. Então, neste caso, queremos descobrir quantas vezes 1/4 cabe em 2 horas. Precisamos dividir 2 horas por 1/4. Para dividir um número inteiro natural por 1/4, lembre-se que repetimos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo. O inverso de 1/4 é 4/1. Multiplicando, vamos encontrar 2 vezes 4, 8. Repetimos o denominador, que é 1. 8 dividido por 1 é 8, como havíamos previsto. Então, 1/4 cabe 8 vezes em 2 horas. Essa é a nossa resposta. Espero que tenham compreendido, pessoal. Nós resolvemos alguns exercícios elementares sobre multiplicação e divisão com frações. Em caso de dúvidas, não hesitem em deixar seus comentários. E se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela força e receber novos conteúdos de matemática. Valeu!